Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. E nós estamos vinculados, esse programa está vinculado à grade, da TV Manaim. E também estamos no canal oficial da Igreja Maranata no YouTube, que você pode curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, caso você não seja inscrito. O nosso tema do nosso programa hoje é interessante, é aço na construção, Então nós vamos saber como é que é empregado esse material na construção, E quem vai falar sobre isso é um companheiro nosso, um pastor lá de Recife, Pernambuco. Ele pertence à igreja de Jardim Piedade. Ele também é membro do grupo Ciência e Fé da Igreja da Maranata. É mestre e doutor em engenharia civil. Nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco, o Felipe Salomão. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Wallace, pastor telespectador. Uma alegria estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho da área do conhecimento nosso, Isso. Então vamos lá, falando da aço na construção civil aí. O que é e qual a diferença para o ferro? O aço para o ferro, vamos lá. É muito interessante, pastor, essa primeira pergunta, porque há uma confusão um pouco na população sobre o que é o aço, o que é o ferro, o que é que cada um na sua essência, O aço contém o ferro. Então o aço contém o ferro, mas o aço não é o ferro por si só. O ferro é o mineral que nós encontramos na natureza, que já foi entregue pelo nosso Senhor Deus ali, pela sua maravilhosa criação. E o homem, ele aprendeu a manusear o ferro, não só o ferro, mas também criando algumas ligas. E aí, dessas ligas, surgiu o aço. Mas vamos falar um pouquinho mais fácil, para a gente começar a entender. Que o ferro, ele está na sua estrutura natural e com isso o homem, está lá até em Gênesis, Tubal-Caim, se não me falha a memória, o Senhor deu a ele a condição de trabalhar com materiais de aço, ferro e tal. Esse ferro primitivo que está lá desde a antiguidade, ele é o próprio material ferro mesmo, ele não era um aço que nós temos hoje para a construção civil. É um ferro, vamos dizer assim, meio arcaico, porque ele não tinha a temperatura necessária para purificar o ferro, e também não tinha a forma de trabalhar para tirar as impurezas. Isso aí são tudo conhecimento ou ciência que foi desenvolvida ao longo do tempo. Então, e você observa na Idade Média, as carruagens, até os carros e carruagens de Faraó, por exemplo, rodas ali com partes de ferro, realmente o ferro bruto, não era um aço, não era uma liga moderna. Então, o ferro e o aço, ele se diferenciam nesse aspecto. Hoje, o aço para construção civil, ele não é ferro. Como eu falei, ele contém o ferro, mas ele é uma liga de ferro mais carbono, ali adicionado numa estrutura siderúrgica muito moderna, em que você consegue hoje conformar esse aço para aplicação na construção civil. E essa evolução, ela se dá pelo material em si, na sua cadeia, Você vê que lá no tempo da Idade Média, depois veio se evoluindo para a Idade Moderna, com a transformação das grandes guerras, você tem um grande salto, como eu posso dizer, da evolução do material, do aço, o desenvolvimento dessas ligas, com materiais mais resistentes e mais leves. Porque o ferro em sua estrutura, ele já é muito pesado, Se a gente já tem aquela ideia, quando é ferro, então a gente já sabe que é uma coisa mais pesada. E de que é formado o aço? Qual a composição dele? Pronto, muito bom. O aço ele é formado, como eu falei no início, ele é uma liga de ferro mais carbono, sendo que o carbono o senhor vai entender que ele vai entrar bem pouquinho aí. Ele chega só a entrar de 0,2% a 2% dentro desse ferro, mas que já faz toda a diferença. O que é que vai acontecer? Ele não só tem o carbono, mas hoje ele tem o magnésio, o silício, o cromo, tem outras ligas ali, o enxofre, que vão garantir também algumas características importantes
para o aço na construção. E isso é de vital importância porque hoje o aço na construção, ele tanto vem da parte do minério de ferro, como também da reaproveitação. Então hoje quando a gente olha uma empresa siderúrgica, ela é uma grande recicladora. Então, quando a gente olha aqueles carros no ferro velho, geladeiras e etc, todo esse material ele é vendido para a siderúrgica, que hoje consegue extrair o ferro desse material que foi um dia um ferro. Ele é um aço hoje, né, conformado, mas ela consegue extrair através do processo de siderurgia, ele retorna a ser aço e nós conseguimos reciclar. Isso é muito importante porque você não há uma exploração do meio ambiente, né? Então, como você consegue converter esse material, ele voltar a reciclar, então você não tem um status exploratório muito maior. Então você tem ali a exploração do minério de ferro, mas você tem também uma aproveitação muito grande da reciclagem desses materiais aí. Perfeito. E como é produzido o aço? Como é que é produzido? Ele passa por uma extração hoje, né? Quando a gente fala de duas formas. Hoje uma siderurgia do aço da construção, ele passa a primeira num sistema completo, como eu comentei, ele vai desde a exploração, a extração do ferro da natureza, ele se transforma ali num ferro gusa, né? Um ferro que é um ferro quase 100% puro de material, e ele passa pelo sistema para a redução do minério, também a formação na panela da correção do tipo de aço que vai ser formado, e depois você tem também, esse é o sistema completo, e você tem também o sistema que vem a partir da reciclagem. Então, quando você tem a reciclagem, você tem 80% desse material que entra para derreter. O que eu estou falando aqui, quando ele entra para reciclar, é que ele vai entrar dentro de uma panela, um forno enorme, e você vai ali cozinhar aquele aço. Então, ele vai ser elevado a uma temperatura de mais de 1.300 graus Celsius, para que ele possa o quê? Derreter e você consiga tirar totalmente as impurezas e consiga corrigir ele. Então, quando nesse processo que você tem a reciclagem, você utiliza pouco aço virgem, vamos dizer assim, o minério mesmo de ferro. E esse minério de ferro vai entrar ali para corrigir alguma liga. Depois que você tem esse processo de siderurgia, o aço ele é conformado e ele é trefilado. Aí ele vai para a barra das trefilas, que ele vai ser para ser produzido na construção civil em aço vergalhão, que é o aço redondo, mas você também tem os perfis metálicos, que são utilizados também para a construção. Você tem os aços planos, que também são utilizados para forma e outras coisas. E você tem também até as pequenas coisas da construção civil, como o simples prego. Então, o prego, por exemplo, ele sai dali do sistema da produção do aço e ele passa para o sistema de trefilagem, onde ele vai ser trefilado, vai ser cortado, vai ser bem afinadozinho o aço, e ele vai ser cortado, vai ganhar a ponta, vai ganhar a cabeça. O arame farpado também, né, as cercas de arame farpado. Então, todos esses produtos que derivam do aço, eles passam pela parte de trefilagem, é a última parte do processo até a entrega no cliente final. Bom, e esses ensaios de controle, como é que é feito o ensaio de controle do concreto? Desculpa, o ensaio de controle do aço, né? Do concreto não, do aço, né? Desculpa. Nós fizemos um programa anterior que falamos do concreto, agora estamos falando do aço. Então vamos lá. Não tem problema, pastor. Nossa. E aí o que acontece? O aço, ele também passa por alguns ensaios de controle importantíssimos para você garantir a resistência. Quando a gente falou, aproveitar o gancho aqui do pastor Wallace, né, sobre o concreto, nós comentamos sobre o concreto armado. Então esse aço vai entrar dentro do concreto, eles vão trabalhar junto. Imagina que vai ser um casamento perfeito ali, né, pastor? Então, o casamento entre o aço e o concreto. Lembrando que o aço ele vai trabalhar para combater os esforços de tração. Lembra que se você não assistiu, pode assistir o do concreto. Eu falei sobre que o concreto ele tem uma capacidade de resistir aos esforços de compressão, que é de aperto. Os de tração, que é de puxar, quem vai resistir é o aço. Então a gente tem que garantir a resistência de tração desse material. E para garantir essa resistência de tração, eu faço ensaio de controle.
dentro da usina mesmo, dentro da indústria, eu vou fazer o ensaio de tração direta, onde eu vou avaliar o alongamento, a resiliência do aço, o limite de escoamento, como é que está ali trabalhando esse aço. Depois eu vou fazer ensaios de dobramento, que são ensaios para conformar o aço, garantir a sua liga, como é que ele está, se ele está muito rígido, se ele está flexível, né? Ensaios de dureza, com a questão dos líquidos penetrantes, onde você faz a dobra, você verifica se não há fissuras, microfissuras através dos líquidos. Ensaios de composição química, você tira uma amostra daquele aço e você joga numa máquina de espectro, né, de microscopia óptica, onde você tem ali uma análise da metalurgia, como é que está a composição daquele aço. E você também tem os ensaios de aderência. Esses ensaios de aderência são ensaios chamados de pull-off test, né, que são ensaios de puxamento, em que aquele aço ele é embebido, né, ele é colocado no concreto e ele é puxado. E você avalia ali a resistência que você tem ali para aquele aço diante a toda a situação. Bem, e quais os tipos de aço e suas aplicações? Tem até um gráfico, né? Tem uma tabela. Vai ser botado aqui na projeção, vai estar aí um gráfico desse gráfico, e fala sobre esses tipos de aço, né? Aço carbono e vários outros. Exatamente. Essa nomenclatura ela veio pela necessidade da norma. Então você consegue aqui ter um aço carbono comum, mas você tem as aplicações para a construção civil, que são os aços CA25, CA50 e CA60. Hoje a gente já tem uma evolução desse material, a gente já encontra alguns aços CA70, que são aços que vão garantir a resistência, né, da estrutura. Então esse valor aí que tem CA50, quer dizer que ele no limite de escoamento ele tem 500 megapascal. Então quer dizer, ele é um aço que tem uma grande resistência à tração. Então ele pode ser utilizado dentro das estruturas. O CA60 ele tem 600 e assim o CA70 tem 700 e assim vai. O que é que isso vai garantir? Só em termos de comparativo, meus irmãos, é que, por exemplo, o concreto, quando a gente fala em resistência, para os irmãos entenderem escala, a gente fala sempre em resistência de 50, 100 megapascal, já é um concreto muito bom. Quando você olha para o aço, ele já está em 500. O senhor está entendendo a diferença? Está 100 vezes mais na frente. Então o aço já tem uma resistência muito superior ao concreto. Então você não adianta subir muito o aço, porque ele já está num limite que atende bem o concreto. Quando a gente tiver uma evolução maior do concreto, no seguinte aspecto da sua resistência, ele conseguir alcançar resistências maiores, 200, 300, chegar perto dos 500 aí que o aço tem, ele já vai estar ali, aí a gente vai começar a se preocupar em aumentar o aço aí também. Não é que não haja uma preocupação, há sim, mas você aí tem a produção de outros tipos de aço, né? Você tem aços estruturais para perfis, que seguem normas internacionais, que é a STM, você tem aço galvanizado, tem aço inoxidável, tem aço patinável. Então, tudo isso são tipos de aços para utilizações necessárias. Então, quando a gente fala de construção civil, nós estamos falando do CA50, do CA60, do CA25, que são aços que são utilizados comumente para a construção aí desses materiais. E quais as oportunidades que nós temos aí profissionais nesse campo? Rapaz, pastor, são muitas, né, oportunidades. Nós vamos aqui, se olharmos para o jovem hoje também que está procurando uma profissão, até você também que está procurando, nós temos aqui a profissão desde engenharia química, né, que vai trabalhar a parte da estrutura metalográfica, mas também temos aí a engenharia siderúrgica, temos a engenharia civil. Não queria trabalhar, mas dentro da indústria siderúrgica você tem todas as funções ali que são necessárias, que vai desde administrador, RH, até mesmo o médico do trabalho que está ali posto dentro da siderurgia, né? Então nós temos hoje uma oportunidade imensa. Lembrando que o aço, ele é um grande exemplo de reciclador. Então quando a gente olha hoje, pastor, por exemplo, para os grandes países industrializados, né? Vou citar um nome aqui dos Estados Unidos, por exemplo, você vê que eles trabalham muito com as estruturas metálicas, metálicas porque garantem um bom desenvolvimento
ali na parte ecológica, por ser grande reciclador e pela facilidade na aplicação, na utilização, na rapidez, então na agilidade, na necessidade, na condição de você conseguir grandes arranha-céus, né? Então, um exemplo disso que já não está mais em pé, mas o World Trade Center, que caiu em 11 de setembro, ele tinha toda a sua estrutura em estrutura de aço. O Empire State, que ainda está lá, né, em Nova York, você tem lá a estrutura totalmente feita em estrutura metálica. Então, é o que permite pela grande capacidade de ganho de resistência, de trabalhabilidade e algumas características importantes aí que são feitas. A própria Burj Dubai que eu comentei no de concreto, ela tem uma parte em concreto e depois aquela ponta que sobra ali, ela é toda em metálica, né? Mas não só temos essas estruturas, temos estruturas como a Torre Eiffel, né? Que são estruturas que são emblemáticas em construção, em estruturas de aço, né? Com certeza, você mencionou isso aí, né? A Torre Eiffel, que tantos anos já se passaram, mas toda vez que alguém chega em frente dela, fica surpreendido, né? Exatamente. Tantos anos se passaram e ela continua sendo uma referência, né? É impressionante, eu tive essa oportunidade recentemente. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos aí o pastor, pelo Felipe, a presença dele aqui conosco. E você que está nos assistindo, você pode compartilhar o conteúdo desse programa, pode fazer comentário, né? E pode curtir também. Esteja à vontade e nos encontramos, né, na próxima edição do Você Precisa Saber. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos. Você precisa saber.